Muito bem, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, que será uma semana que vai passar dezembro e janeiro. Estamos em 2021 e estaremos também em 2022. Na cruzada do ano estamos com vocês, agradecendo, claro, a sintonia de vocês, a fidelidade a este programa, que já está há 20 anos no ar. Estaremos entrando em 2022 para o 21º ano de vida do nosso Economia e Desenvolvimento. E, claro, muito se dá em função daquelas pessoas que circulam aqui na bancada, né? E que certamente dão a essência do programa em termos de conteúdo e de informação, que é a coisa que é mais importante do programa, é trazer pessoas que transmitam conteúdo para vocês e a informação que todos nós também gostamos de ter, informação responsável, independente, e esse é sempre foi o propósito do Economia e Desenvolvimento. Tanto é verdade que as pessoas que estão conosco nessa trajetória, elas têm toda essa essência, né, da responsabilidade, da competência, e sobretudo da forma como elas passam essas suas informações e dão as suas opiniões independentes. Eu sempre friso que a questão aqui é um programa independente. Nós vivemos hoje uma situação de um processo todo de comunicação em que a informação, ela é deformação, contra-informação, mas nunca é informação. E a opinião sempre está dependente de certas coisas que nós condenamos do ponto de vista da ideologia que se quer estabelecer aqui no país. Bom, então, de qualquer maneira, muito obrigado para vocês e que tenhamos um ano de 2022 muito melhor do que foi 2022, também muito melhor do que foi 2021 e também 2020. Estamos há 2 anos aí nesse processo todo que, né, não é apenas um processo local, mas internacional. Bom, estamos aqui com a gurizada da área de contabilidade, de momento empresarial. Salésio D'Agostinho, muito bom estar contigo aqui, cruzar o ano de 2021 e 2022 com a tua presença e a tua competência. Muito bem, eu é que agradeço, tá? 2021 está findando, tá? E quem se preocupou com o seu patrimônio está bem, né? Eu tenho dito sempre que não adianta você se preocupar só com a tua saúde do corpo humano, não adianta você se preocupar com as leis, você tem que se preocupar com a contabilidade. E se você se preocupar com a contabilidade, você vai se preocupar com o teu patrimônio, porque pessoas sem patrimônio é pessoas que não prosperam, é pessoas que perdem. É por isso que eu digo, 2022, pense mais no teu patrimônio, pense mais na tua orientação, porque se você sabe o quanto custa qualquer produto, não é isso? Você sabe por quanto tem que vender. E se você sabe o por quanto tem que vender, certamente você vai atingir o seu objetivo. E é isso que nós queremos, que 2022 os empresários se preocupem mais com o seu patrimônio. Quando eu digo que se preocupe mais com o seu patrimônio, ele tem que se preocupar mais com a sua contabilidade. E quem se preocupa com a contabilidade, certamente vai ter o seu contador ao lado, vai pedir a orientação para ele, e eu tenho certeza que vai muito bem, e vai ganhar dinheiro, e vai prosperar, vai gerar emprego, vai pagar impostos. O governo vai bem, por que isso? Porque se o empresário vai bem, todo o resto também vai bem. Então, não adianta você só se preocupar em cumprir leis, não adianta você só querer cumprir tal coisa. Vocês têm que valorizar o seu patrimônio. E para valorizar o seu patrimônio, você tem que valorizar o seu contador. E valorizando o seu contador, você vai estar bem protegido. 2022, se você fizer isso, você vai ter sucesso absoluto. Em 2021, quem fez isso também teve sucesso e a crise não atingiu ele, porque ele sabe no momento que parar e no momento que tem que prosperar. É isso que eu desejo a todos. Muito bem. Para ficar na família D'Agostinho, Giovanni, prazer em tê-lo aqui, é sempre muito bom, né? Eu sempre falo para o Salésio, essa equipe de vocês aqui, emprestam não só o respeito, mas emprestam competência e conteúdo para o programa. Obrigado pela tua perseverança aqui com o programa também. Senhores, Silvio, primeiramente me sinto honrado em poder ter tido a oportunidade de participar do teu programa ao longo do ano aí de 2021, né? Estamos no final do ano, esse seria o último programa do ano, não é? Gostaria aqui de fazer um breve registro, né, sobre algumas coisas que não andaram para frente, né, e que sirva de lição para que a gente possa prosperar. No ano de 2021, a carga tributária do Rio Grande do Sul não baixou, na verdade aumentou. Havia uma previsão para que voltasse ao patamar dos 17%.
aumentou para 17,5%, né? Embora no ano anterior era 18%, mas a perspectiva seria que para esse ano fosse para 17%. A carga tributária dos combustíveis também permaneceu muito alta, né? Mais alta do que nas outras unidades da federação. As obrigações fiscais acessórias continuaram consumindo muito tempo para o cumprimento, não é? Nada mudou com relação ao ranking que o Brasil ocupa e o lugar no ranking que o Brasil ocupa do tempo que se perde, dá para se dizer que se perde, né? Porque isso é uma perda de energia e que poderia ser vertida no sistema produtivo para cumprimento de obrigações fiscais, né? Nós continuamos em último lugar nas Américas, no tocante aí à questão do cumprimento de horas para cumprir com as obrigações fiscais. Isso é uma situação que preocupa, né? Os contadores estão inseridos nesse contexto. Agora, em que pese a lei da liberdade econômica, logo que o presidente foi eleito, foi criada uma lei e, dentre um dos artigos da lei, disse lá que o E-Social seria extinto, porque é uma obrigação muito pesada e que consome aumenta ainda mais a quantidade de horas despendidas para o cumprimento dessas obrigações. Diz que seria extinto o E-Social e que seria, então, substituído por um outro aplicativo simplificado. Nada aconteceu, pelo contrário, as pequenas empresas agora vão ser, inclusive, obrigadas a apresentar também o E-Social, tem toda uma escala, o governo federal, as secretarias não abriram mão dessa escala de aumento de obrigações, né? Agora tem essa questão da segurança do trabalho, que querem colocar para dentro do E-Social, que vai aumentar ainda mais o dispêndio para o cumprimento dessas obrigações. Então, eu espero, sinceramente, que em 2022 os gestores, a classe contábil, os empresários, efetivamente concretizem, né, essa questão de efetivamente reduzir a burocracia fiscal no Brasil. Isso é o que eu espero. Desejo do fundo do coração muita saúde, muita paz, muita fraternidade e um melhor 2022 para todos nós. Cristiano Buchor, tua mensagem. Silvio, uma alegria novamente estar aqui, a presença dessa renomada banca aqui, né, de contadores profissionais. Silvio, a gente, complementando assim, o que o Salesi falou de patrimônio, que tem que ser cuidado, o que o Giovanni falou sobre as questões ali das obrigações, de todo o arcabouço tributário em que a gente perpassou por 2021, né, por todas as dificuldades de uma pandemia, por todos esses desafios, Silvio, chegamos no final deste 2020 ainda vivos. A gente viu aumento de carga tributária, a gente viu proposta de reforma tributária, a gente viu proposta de reforma administrativa, a gente está vendo muitas propostas, mas em comum para a sociedade, em que nós contadores e profissionais tenhamos observado, foi muito pouco o que foi feito, Silvio. A gente gravou aqui diversas oportunidades, trazendo questões de planejamento, trazendo questões de oportunidades, trazendo alertas e chegamos no final do ano e esse balanço, ele tende a ser, de certa forma, até pouco produtivo, porque a gente falou muito e pouco se colocou em prática, Silvio. A gente verifica que ainda precisamos de uma reforma tributária que alcance o seu objetivo, que, como o Giovanni disse, redução, né, das conformidades tributárias, uma redução da carga tributária ou até mesmo uma manutenção dessa carga, mas desde que isso impacte favoravelmente a sociedade, em que a sociedade consiga produzir mais e se preocupar menos com obrigações acessórias. Que a gente possa, Silvio, nesse 2022, e é um desejo assim, de toda a classe, uma unificação dos profissionais em prol do profissional, do protagonismo contábil, porque nós, contadores, somos essenciais para que a gente possa fazer isso acontecer. Tá, Silvio? Então, assim, eu desejo um Feliz Natal a todos os profissionais, que eles possam, né, refletir, que eles possam se renovar para esse 2022, que esse 2022 venha para ser um ano diferente, que as mudanças aconteçam, que as reformas venham e que nós possamos estar mais unidos, tá?
em prol da economia e da sociedade. E sobretudo na figura de valorização da categoria. Salésio, muito obrigado pela tua presença aqui, feliz 2022, que a gente permaneça nessa parceria toda, né? Com grandes novidades que vem por aí. Giovanni, também muito obrigado pela tua presença, sucesso na empresa lá, sucesso nos negócios e também a ti, Cristiano, nesse espaço que nós hoje estamos aqui fazendo um programa especial, conversando sobre contabilidade com esse momento empresarial, mas sempre trazendo nesse espaço, com esses profissionais desse estirpe, dessa categoria, assuntos importantes, conteúdo e, sobretudo, opinião independente que vai favorecer a sua empresa. E quando favorece a empresa, né, Salésio, favorece a sociedade. Obrigado a todos vocês, então, um feliz 2022. Um feliz 2022 para todos. Olá. É do ser humano criar obstáculos que não existem ou superestimá-los quando com eles se defronta. Nos dias atuais, então, essa é uma realidade avassaladora que desconstrói obras e até destrói vidas. Por isso, insisto, supere o medo de viver, diga sim à vida, vá com tudo sobre os problemas, pois não há obstáculos para quem tem destemor e valentia. O medo não pode vencer. A pandemia e sua administração desastrosa por parte dos governos, impondo medo e escravizando mentes, comprometeu toda uma geração para a qual as liberdades tornaram-se valores relativizados, se cotejados com o objetivo ideológico enaltecido por tiranetes espalhados por aí. Triste do homem que se submete, e a sua mente, à vontade dos mal-intencionados, travestidos de autoridades. Pobre Brasil! Reaja, viva a sua vida e seja feliz, apesar dos governos. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. É uma satisfação recebê-los aqui novamente no nosso quadro de saúde do programa Economia e Desenvolvimento. Estamos hoje com a presença de duas personalidades ilustres aqui da nossa cidade, a nossa querida nutricionista Cintia Skeff, que veio nos trazer algumas ideias e aprimorar nossa discussão na questão do cuidado nutricional da nossa população idosa. E temos também aqui a doutora Thaís Machado, psicóloga, que veio também contribuir com as questões relacionadas à psicologia do idoso, notadamente aquelas situações em que o idoso necessita de um cuidado especializado e, eventualmente, algum nível de institucionalização. Então, para começar a nossa conversa, eu queria pontuar para vocês que nós temos uma situação muito séria hoje acontecendo, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que é o envelhecimento da nossa população. Então, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, quase 1/3 da população já está sendo considerada população idosa, acima de 60 anos. E deste conjunto de pessoas, nós temos um grupo que são os superidosos, aquelas pessoas acima de 75, 80 anos, que têm ainda mantidas as suas condições cognitivas, suas condições de memória, de atenção, mas também temos o outro grupo, o grupo de velhinhos que realmente vão tendo algum nível de prejuízo das suas funções, não só mentais, mas principalmente suas condições físicas. E é para esse grupo de pessoas que a gente tem trabalhado cada vez mais, não só na Clarté, mas também em outras instituições, como agora o Ipanema Residencial Sênior, para trazer inovações no atendimento e no cuidado. Então, pensando justamente nas questões dos centros de convivência, que tem sido cada vez mais uma inovação dentro do cuidado do idoso, eu queria convidar, então, a nossa querida doutora Thaís Machado
para nos colocar um pouquinho sobre como a senhora vê essa questão da abordagem psicológica, não só do paciente, doutora Thaís, mas também da família desses idosos frente a essa situação. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né, por estar aqui novamente. Sempre um prazer poder ajudar mais e contribuir, né, num assunto que eu gosto muito, né, eu gosto muito de falar sobre a psicologia do idoso, né, sobre a família. E a gente entende e compreende que é uma fase difícil, né? É uma fase, o adulto já com idade bem mais avançada, né? O idoso, como a gente já falou aqui da outra entrevista, ocorrem muitas mudanças drásticas na vida do idoso, né? Fica viúvo, muda de casa, às vezes tem que morar com um familiar, né? Tem a limitação física. Então, todas essas mudanças envolvem toda a família. Então, quando o idoso tem que ser institucionalizado, que hoje a gente chama clínicas geriátricas e tudo, hoje a gente chama de centro de convivência, né? Porque já está bem mais diferente do que era há um tempo atrás, né? Então, realmente a gente consegue perceber o idoso como um todo, né? A participação da família também é muito importante, né, que a família esteja sempre presente. Por quê? Porque o idoso ele vai fazer parte integrante desse centro de convivência. É muito importante que ele se sinta dentro desse ambiente, pertencente a esse grupo, né, mas sem perder também a sua individualidade, a sua identidade. Então, é muito importante a participação da família, sim, nessa adaptação, que a família esteja sempre junto, né? Também com um trabalho de acompanhamento psicológico, porque a gente entende que não é nada fácil quando chega nessa fase do idoso sair da sua casa e morar em outro lugar que é um centro de convivência. Então, quando não há mais condições de ficar em casa, por quê? Porque a estrutura da casa não comporta, às vezes, né, fica até perigoso uma queda, ou se tem que usar uma cadeira de rodas, então já fica mais difícil, né? Os cuidadores também têm que ser bem orientados, então tem que ter toda a equipe que trabalha. Então, muitas vezes, o paciente ficar em casa, o idoso ficar em casa, não tem mais como. Então, nessas situações, é importante, sim, que ele vá para um centro de convivência. E essa adaptação pode ser progressiva, gradual, vai ser aos poucos, né? Muitas vezes, o idoso vai lá, passa um final de semana, né, alguns dias e volta para ir se adaptando, para ir conhecendo, e tudo isso com acompanhamento de toda a equipe. Acompanhamento psicológico, acompanhamento da equipe da enfermagem, nutrição, tudo isso, todo mundo envolvido nessa adaptação do idoso e da família para que seja mais branda possível. Isso é muito importante, né, doutora Thaís, porque quando a gente pensa justamente nos modelos mais modernos de acolhimento desses idosos que necessitam, principalmente aqueles idosos que têm a síndrome do idoso frágil, né, com uma série de limitações do ponto de vista cognitivo e também físico, a gente precisa entender que muitas vezes há necessidade de se oferecer esse atendimento especializado, que oferecer isso dentro do ambiente domiciliar muitas vezes é inadequado, até porque envolve a necessidade de uma equipe multiprofissional com diversas áreas envolvidas, né? Além de todas essas que a senhora citou, a própria questão da fonoaudiologia, que muitas vezes é importante também, né? Ver como é que está o hábito alimentar, né? A deglutição, o cuidado odontológico também, a saúde bucal desses idosos, né? E toda uma série de ações que tem que ser realmente direcionadas para essa fase da vida dessa pessoa, para que a gente consiga oferecer um nível de dignidade máximo com qualidade de vida. E pensando justamente nessa questão da alimentação, a questão nutricional desses idosos que também perdem peso muitas vezes, né? Ou outras vezes até acabam desenvolvendo doenças metabólicas também por uma inadequação da questão alimentar. Tem idoso que acaba esquecendo que jantou, acaba esquecendo que almoçou e acaba fazendo a refeição novamente. Então, a gente precisa, de fato, ter toda uma orientação, toda uma organização desse processo. E, nesse sentido, doutora Cíntia Skeff, como é que a senhora tem visto
as possibilidades dentro da nutrição dos idosos, e em especial também junto a esses centros de convivência. Que novidades a senhora pode nos trazer nesse sentido? Então, tá uma satisfação em estar com vocês aqui, Dr. Marcos, né, e Thaís. Eu vejo assim, ó, que as pessoas acham assim que o idoso, quando ele chega numa determinada situação, até com patologias, fica limitado a várias alimentações. E não é bem assim. A gente consegue organizar, a gente consegue fazer uma alimentação, vamos usar a palavra apetitosa, gostosa, saborosa, bonita, dentro das condições que o idoso precisa. Essa questão que o Dr. Marcos comentou muitas vezes de esquecer que comeu ou não lembrar, ou a parte cognitiva, às vezes, a concentração está fazendo outra coisa, não lembra que já comeu, né? Então, tendo todo um acompanhamento nutricional, onde a ideia é fazer um acompanhamento semanal ou até mesmo mais próximo, dependendo da necessidade do paciente, a gente faz uma avaliação física, uma avaliação em peso, bioimpedância, medidas antropométricas. Nós temos a parte nutricional, assim, a nutricionista, no caso, a gente tem técnicas se o paciente está acamado, um paciente mais debilitado, a gente consegue estimar tudo isso, né? E aí ter um cuidado, eu diria, mais personalizado, né? Então, olhar o paciente como o que você gosta de comer e, obviamente, dentro do possível, de acordo com o que vai ser permitido, vamos usar assim, ele comer, a gente ter esse cuidado, né? E muito renal, por exemplo, a gente limita sódio, mas eu quero dizer que não se tem, vou brincar assim, fazer aquela comida que o pessoal sempre brinca, não, comida hospitalar não, né? Não, dá para ter esse cuidado na alimentação. E fora essa questão da perda de peso, a gente olhar com uma outra visão, nesses pacientes trabalhar o equilíbrio para se manter peso ou até ganhar um peso de maneira saudável, o que seria isso? Não aumentando em gordura, mas melhorando massa muscular, que é o que o idoso tem muita perda, né? Então, isso a gente não consegue, hoje em dia, muito com apenas o alimento. Vão ter casos que a gente vai precisar fazer uso de algum tipo de suplementação, né? Então, tudo isso balanceado e tudo isso muito bem controlado, né? E se tem uma melhora muito grande. Muito importante, né, doutora Cíntia? Eu me lembro de casos também, assim, e a gente recebe essas notícias muitas vezes na imprensa internacional, né, nos períodos de grande calor, ondas de calor. Agora a gente está chegando no verão, em seguida aqui no nosso hemisfério, e a gente sabe de casos de idosos que, inclusive, morrem no verão, né? Sim. Quando a gente fala em óbitos relacionados a altas temperaturas, normalmente são óbitos de idosos. E quando a gente vai avaliar isso aí, a gente descobre que esses idosos acabaram morrendo por desidratação, né? Então, a questão do centro da sede nesses idosos, ela acaba sendo realmente muito prejudicada. A maioria dos idosos não sente sede, a gente tem que realmente estimular um consumo voluntário da água, né? Da hidratação, para que eles se mantenham hidratados, sob pena de, caso não mantenham uma hidratação adequada, venham efetivamente a evoluir para desidratação e perda de função renal, uma insuficiência renal aguda. E isso pode levar esse paciente à morte, né? Sim. Por favor, claro, capaz. E fora isso, a questão que a gente, bem lembrada, essa questão verão, inverno, né, é onde ocorrem muitas oscilações, e aí a doutora Thaís falou muito de quedas, né? Então, o que muitas vezes acontece? Se acontece um desequilíbrio eletrolítico ali, geralmente no inverno a tendência da pressão arterial é subir, por fazer um esforço maior cardíaco para manter a temperatura mais elevada, né? Então a pressão aumenta. No verão, esse esforço não é tão necessário, então a tendência da pressão é baixar. E aí dá queda de pressão, o paciente se sente meio tonto e tem a queda. Então, isso precisa o doutor para se fazer o ajuste da medicação. Só que nem isso, muitas vezes o familiar não é orientado, não sabe, ou até não tem o conhecimento de trabalhar, porque tu vê assim, a gente controlando a alimentação, a gente sabe o quanto a gente está dando de sódio, o quanto a gente está dando de alimento e o quanto isso vai impactar nessa flutuação só de potássio e mais se tiver perda de peso e etc. E ali no centro, né, no nosso lar ali, tem a equipe
aparando isso e todo mundo controlando isso. Focados nessa atenção, isso é muito importante. Por incrível que pareça, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. O assunto é extremamente extenso, né, e instigante, então a gente precisa realmente fazer mais desses encontros, doutora Thaís. Eu queria, na verdade, fazer um pedido por uma mensagem final nesse sentido, porque a gente sabe que quando a gente necessita colocar um ente querido sob o cuidado de outras pessoas, muitas vezes vem a questão da culpa, doutora Thaís. Que mensagem final a senhora poderia deixar para as nossas famílias, né, para as famílias que estão nos assistindo, nesse sentido de tranquilização do seu espírito, da sua alma, na direção, na verdade, de oferecer um atendimento qualificado e que possam ter ferramentas para poder avaliar isso e escolher o melhor lugar para o cuidado do seu idoso? Olha, agora que a gente está finalizando, né, um ano, então é hora de repensar atitudes, repensar comportamentos, né, diante da vida, para esse novo ano que vai começar. E eu sempre penso numa frase que eu gosto muito, que diz assim, às vezes as pessoas dizem assim, o que eu espero da vida? E a questão não é essa. Não é o que eu espero da vida, mas é o que a vida espera de mim. Então, nós somos responsáveis por todos que estão na nossa volta. Nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Nossa saúde física, mental, emocional. A gente tem sim que se cuidar, mas também cuidar dos outros. Os nossos comportamentos refletem diretamente a todos à nossa volta e, às vezes, até além. Então, nós somos responsáveis, sim, por todos que estão à nossa volta. Então, vamos cuidar, né, de quem está na nossa volta, vamos prestar mais atenção, dar mais amor, mais paciência, mais tolerância, aceitar mais as pessoas como elas são, brigar pelo que realmente vale a pena brigar. Não brigar por qualquer coisa para o ambiente ficar pesado, sabe? Tornar o ambiente mais leve, mais acolhedor. E todos são responsáveis para isso, todos. Isso é maravilhoso. Entender junto com tudo isso as nossas verdadeiras limitações, né? Tentar buscar no entendimento, né, de todos os cuidados que a gente pode ter com todas as pessoas da nossa família, justamente nesse momento que a gente faz as reflexões do final de ano, o quanto a gente pode efetivamente oferecer para a nossa vida, né, para a vida dos nossos familiares, para a vida das pessoas que nos cercam, mas também da mesma forma ter a noção clara, né, doutora Cíntia, de quais são as nossas limitações dentro desse processo, em que momento a gente tem que pedir ajuda. Né? Eu colocaria, assim, inclusive um convite, né, para vir conhecer nosso espaço, né, a nossa casa ali, e conversar conosco também, porque muitas vezes a gente, eu vou usar a palavra até um egoísmo, um controle do tipo assim, eu acho que não, eu acho que eu consigo cuidar da minha mãe, eu consigo ali. Aí, que nem agora na pandemia, eu, né, presenciei algumas coisas na minha própria família, 2 anos fechada em casa sozinha, né, e eu trabalhando, não podia ficar muito ali, então assim, sozinha. E isso indo para um espaço gostoso como por isso eu convido vocês, né, para conhecer, estar convivendo com outras pessoas, é um ambiente alegre, né? As pessoas, óbvio que vão ter pessoas no espaço com limitações, né, com umas patologias específicas, mas a clínica tem todo um espaço onde essas pessoas elas não ficam separado, é um ambiente direcionado também com todo o cuidado, com atividades, né? Com atividades, mas que tu não é misturado, né? Aquele paciente acamado com aquele paciente que está indo ali de conviver, passar um final de semana, curtir, né? E inclusive uma outra situação que, né, eu sei que o nosso tempo está curto, mas que eu acho importante de colocar, é aquele paciente assim, que teve, vamos colocar assim, teve um infarto e hospitalizou, independente se é um paciente idoso, se é um paciente de 40, 50 anos, né? Teve um infarto, aí olha lá, tem toda uma patologia, estava obeso, estava com os exames todos alterados, né? Vem passar um período ali conosco, 1 semana, 2, aí a avaliação do doutor para ver o que precisa, né? Para a gente organizar isso, fazer com que esse paciente
alinhe os resultados de exame, muitas vezes alinhe também o seu peso, se necessário, e saia dali tratado, né? Mais tranquilo. Então, é muito amplo o que o Dr. Marcos está colocando em relação a esse lar, né? Então, eu convido vocês a vir conhecer, que a gente consegue explicar melhor e mostrar, né? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Quero convidar a nossa audiência para o nosso próximo encontro e, mais uma vez, uma grande satisfação em a gente ter vocês conosco. Até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bem, nesse espaço de Economia e Desenvolvimento, vamos falar com o Dr. Gustavo Bernardi, né, da Bernardi Advogados Associados. Aliás, obrigado pela sua presença uma vez mais, Dr. Bernardi. O senhor tem falado muito sobre a questão do Recupera Porto Alegre, que é um programa extraordinário que o prefeito Melo está colocando aí, que pela primeira vez atende exatamente às necessidades do morador de Porto Alegre, com o seu IPTU, com o ISSQN e tal. Está dando muita repercussão. Está vencendo agora, né, o prazo, né? Exatamente, Silvio. Recupera Poa, só para lembrar aqui a nossa audiência, são para todas as dívidas com o município de Porto Alegre que estejam inscritos em dívida ativa até julho deste ano. Os descontos são excelentes, são de 50% a 90%. E os parcelamentos vão até 84 meses, né? Nunca nós tivemos, vimos falando disso aqui, nunca nós tivemos um desconto tão grande quanto esse, acaba agora em dezembro. E só para lembrar uma outra oportunidade, que são a regularização dos contratos de gaveta, que a Prefeitura vai estar dando 50% de desconto no ITBI, a partir do dia 1º de janeiro até o dia 30 de abril do ano que vem. É também outra oportunidade ímpar para você regularizar o seu imóvel. E a mensagem final desse ano, o início de ano novo também? Olha, desde logo desejando aqui a nossa audiência um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, uma ótima entrada de ano. Eu vou apenas responder algumas perguntas que eu tive da nossa última entrevista aqui, que é sobre a sucessão patrimonial. Muita gente me perguntou a respeito do que se tratava isso e por que ela é muito mais econômica do que o inventário. É claro que aqui o espaço é muito curto, mas é só para ter uma ideia, né? Hoje nós temos, num processo de inventário, alguns custos que precisam ser considerados. Por exemplo, custos de distribuição do processo, 3,5% sobre o valor total do patrimônio. ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, 8% aqui no nosso estado, né? IPTU em Porto Alegre, 3%. Emolumentos cartorários, 4%, e honorários advocatícios no inventário. Nós estamos falando aí de um custo que gira em torno de 35% a 40% de todo o patrimônio inventariado. Quando a gente está falando de sucessão patrimonial, a gente está falando em criar estruturas para que você não precise fazer o inventário, para que você não precise perder metade do patrimônio de quem está legando este patrimônio para transferir isso aos seus herdeiros. Então, procure seu advogado de confiança, converse melhor sobre isso, que é a melhor solução para quem está pensando em organizar
o seu patrimônio, organizar a sua associação, Silvio. Dicas interessantes e muito oportunas, né? Essas aí, porque na verdade todos nós passamos por esse processo todo, né? É inevitável. A questão toda é como é que tu vai administrar isso. E muita gente me pergunta se isso é só para quem é muito rico. Não. Um único imóvel já é compensador para a pessoa fazer um planejamento desse, Silvio. Muito obrigado, obrigado pela sua presença aqui, sucesso. Eu que agradeço. E 2022 chegando aí com muito sucesso para nós todos. Um excelente 2022 para nossa audiência, viu? Bom, nesse espaço de Economia e Desenvolvimento, vamos falar com a Eliane Madeira, que é da Russell Bedford, nossa parceira aqui, né, que certamente vai estar conosco em 2022, porque esse espaço está se consolidando como um espaço realmente de grande conteúdo e muito proveitoso para você que é empresário, quer ser empreendedor, tem uma empresa que precisa dar um grande salto, né? Então, esses caminhos todos, essa luz, quem dá são os profissionais da Russell Bedford, entre os quais a Eliane Madeira. Eliane, prazer em tê-la aqui, de Jaguarão. Eu nunca tinha interessado em ninguém de Jaguarão aqui, é a primeira vez. Que Bom legal. dia, Silvio, prazer. Sim, sou de Jaguarão, vim da fronteira, mas estou há muitos anos aqui na capital. Jaguarão tem uma ponte que é muito bonita e é um cartão postal da cidade, né? É o cartão postal da cidade, a Ponte Mauá. Ponte Mauá. Inclusive, agora no último Histórica ano... Ponte Mauá, Histórica né? Ponte Mauá. No último ano ela tem sido reformada. Que legal. Belo cartão postal. Vou conhecer e ciceroneado por ela o ano que vem. Vamos combinar isso, vai lá ciceronear, vai ter que Vamos voltar juntos a Jaguarão. e faço questão de te apresentar. Sempre tive a oportunidade, o sonho de conhecer Jaguarão. Eu sou de Uruguaiana, todo mundo sabe que eu falo muito sobre isso, e lá temos a Ponte Internacional, que também é um cartão postal de Uruguaiana. Né? E a ponte lá de Mauá, lá de Jaguarão, sempre me atraiu, porque eu vejo aqueles postais, aquela ponte linda, maravilhosa, histórica, uma ponte que ali jorra a tradição. O interessante naquela ponte é que as aduanas, tanto a brasileira quanto a uruguaia, ficam em cima da ponte. Em cima da ponte, que é outra grande curiosidade, né? Bom, Eliane, tu é responsável, qual é a área lá da Russell? Eu sou a diretora responsável pela área de outsourcing da Russell, que é uma área nova na empresa. O que é o outsourcing? O outsourcing é uma prestação de serviços contábeis, administrativos, que vem ao encontro das grandes e pequenas empresas que querem desenvolver. Porque muitas vezes o custo de tu ter vários profissionais dentro da tua empresa para desenvolver a contabilidade, para desenvolver o departamento pessoal, para desenvolver fluxo de caixa, contas a pagar, a receber, tu terias que ter diversos profissionais, o que geraria um custo muito grande para a tua empresa, e a gente vem terceirizando esse tipo de serviço. É um projeto novo na Russell, a gente começou a desenvolver agora em 2021, tem tido uma grande aceitação, estamos crescendo muito no mercado. E, naturalmente, esse processo de outsourcing, ele se usa de uma tecnologia apropriada. Sim, nós temos uma tecnologia, o que é o nosso diferencial hoje é que nós somos uma equipe de contadores, mas a gente não é aqueles contadores formais que trabalham com papéis. Hoje a gente tem toda uma estrutura tecnológica que a gente implanta no nosso cliente e a gente faz todo o gerenciamento contábil e financeiro da tua empresa sem a necessidade do fluxo de papéis e interação humana, o que muitas vezes gerava riscos de erro, de digitação, erro humano. Tá, e quais são os ramos, segmentos de atividade e os profissionais liberais que são, digamos, atendidos, que demandam esse tipo de trabalho? Na verdade, qualquer tipo de profissional que queira empreender tem que ter um contador. Tanto o profissional liberal, que é o profissional autônomo, pessoa física, como empresas, desde o MEI até grandes empresas. Então, a gente atua hoje ali no outsourcing com empresas de todos os segmentos. A gente tem prestadores de serviços, odontologistas, transportadoras, importadoras, exportadoras. Todos os segmentos que tu pensar de empresa, a gente já atua hoje no outsourcing. Oi? Órgão público? Sim, órgãos públicos também. A gente tem já órgãos públicos que a gente atende. São legislações específicas para cada ramo de atividade. É um diferencial no órgão público, né? E as pessoas às vezes pensam, uma grande marca no mercado como a da Russell, a minha empresa, por ser pequena, não vai se enquadrar. E bem pelo contrário, a gente tem empresas desde MEI, que são pequenas empresas, até grandes empresas que são importadoras e exportadoras. E o interessante é que a gente dá a mesma atenção, tanto para o pequeno quanto para o grande. E o que eu acho que hoje é o nosso diferencial no mercado é que a gente não tem um produto pronto. Isso que eu ia te perguntar, porque na verdade é o seguinte, se eu tenho uma pequena empresa, eu sou da MEI, tá? Tenho uma MEI, e tenho um grande empresário, grande industrial. Quer dizer, se eu chego lá e digo assim, tu não vai dizer, eu vou aqui na gaveta pegar um produto, não.
depende da empresa, como é que é a peculiaridade da empresa. Isso, a gente faz uma consulta prévia, uma entrevista prévia com a empresa, porque eu tenho a necessidade de conhecer o teu nicho de mercado. Eu quero conhecer a tua empresa, eu quero conhecer a tua necessidade. E adiante da tua necessidade é que a gente monta contigo um produto total de mercado que atenda todas as tuas necessidades, com um preço que seja justo também para o teu segmento. Claro. Naturalmente que a Russell fez uma prospecção no mercado e isso é uma demanda que estava reprimida, né? Uma demanda que precisa agora ser oferecida, quer dizer, ser atendida, uma oferta da Russell, e isso certamente vai trazer uma nova visão para o empresário e para a sua empresa. Quer dizer, o negócio de vocês é fazer a empresa prosperar. E pela nossa análise de mercado que a gente fez, hoje, quem contrata serviços de outsourcing não quer ser apenas mais um número. Ele quer esse diferencial de tu ter um olhar da empresa. A gente trabalha de uma forma em que a gente conhece o teu segmento, a gente conhece o teu negócio e a gente fica com foco no teu negócio. Que aí qualquer detalhe ao longo do período que a gente identifique, olha, a gente pode ajustar para cá para melhorar a tributação, para a contratação de funcionários, a gente está junto com o empresário dando sugestões de melhoria para que ele cresça dentro dos limites legais. Porque hoje a contabilidade ela é uma profissão que ela muda constantemente. Todo dia a gente tem alterações de legislação. Então, se tu não tem um olhar dedicado à empresa, dedicado à legislação que vem alterando, tu não consegue dar esse feedback no momento necessário. E aqui nós temos a experiência com contadores, há pouco saiu daqui o pessoal da área de contabilidade, né? E nós sabemos que é um emaranhado total de leis, muitas delas contraditórias, leis complexas, né? E é necessário ter essa avaliação e, sobretudo, essa sintonia com alguém que entenda para que o empresário possa desvendar esses mistérios todos, né? E possa seguir a sua empresa rumo à prosperidade. Porque, na verdade, no fundo, tudo visa a saúde financeira da empresa e, visando a saúde financeira da empresa, visa a prosperidade dela e da sociedade. Com certeza. O nosso foco é dar tranquilidade para o empresário, para que ele possa realmente pensar no negócio dele, desenvolver o negócio dele e a parte legal fica conosco. A gente tem uma equipe multidisciplinar. Com certeza. E o interessante é que a gente está em constante contato, a gente trabalha todos, independente do segmento, no mesmo espaço físico, o que faz com que muitas vezes a pessoa da área fiscal identifique algum problema ou alguma sugestão de melhoria que impacte na área do departamento pessoal ou vice-versa, e como estamos todos no mesmo ambiente, a gente consegue trocar essa informação e agir a tempo de corrigir ou de propor soluções para a empresa. E realmente esse espaço da Russell está sendo muito bem visto, sendo muito bem aproveitado por vários empresários, eu sei disso, que eles informam isso, e na verdade esse tipo de informação é fundamental, né? Porque hoje o diferencial para o grande empresário também é a informação. Ele saber ter uma informação que possa aproveitar no seu negócio. A informação e ter a precisão e ser temporal, sendo o tempo correto. Perfeito. Porque muitas vezes tu tem informação um mês depois, tu não vai usar dessa informação gerencialmente. Muito bem, esse é o grande diferencial. Bom, Eliane, obrigado pela tua presença aqui. Um recadinho de fim de ano, festas por aí. Um ótimo fim de ano, um 2022 repleto de alegrias e de muita saúde. Muito obrigado para ti, Eliane, tá? Obrigada. Sucesso lá cada vez mais. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, vamos terminar, né, o nosso programa dessa semana e terminando já o ano, começando o ano novo aí, com nossos pratas da casa, né? Prata tá bem pratinha mesmo, né? Prof. Saúl, tudo bem, prof? Tudo bem, 2021 né? Branqueou os cabelos mesmo. É verdade, né? O cara prateou, né? Prateou. É verdade, isso acontece com as boas casas do ramo, como se diz, né? Então nós somos uma casa também, na verdade, ambulante, né? E aí, só como é que está o ano novo? Tá chegando por aí e tal? Encerrando, né? A gente está naquela semana definitiva, agora começa já em seguida o Natal. Impressionante, né? A velocidade dos acontecimentos. Eu gosto muito desse período de praia que a gente acorda cedo e o dia parece que não termina nunca, mas agora, quando a gente está envolvido nessas entregas de projeto, entregas de resultados, daqui a pouco já são 11 horas, daqui a pouco são 2 da tarde, daqui a pouco são 5 horas, acabou o dia e tu já está de novo, daqui a pouco trabalhando de novo. Então é muita correria, né? Várias empresas, todas as empresas estão imersos nesse projeto, algumas entrando em férias coletivas. Chama atenção, Silvio, a GM de Gravataí fazendo férias coletivas, né? Com toda a carência de carros no mercado, ou seja, está faltando matéria-prima para a produção. Então, várias dificuldades que começam a se avizinhar aí para 2022, né? Foi um ano bem complicado esse, né, de 2021, né? E as coisas tomaram que melhorem em 2022. Na verdade, temos aqui também o nosso outro grande parceiro, Dr. Michel Soares. Michel, prazer em te ver. Tá branqueando, não em cima, mas aqui, né? Barbinha branca. Claro, né, Silvio? Prazer estar aqui de novo e hoje dividindo a bancada com o Saúl, professor Saúl. Sim, eu não estou branqueando o cabelo, mas a barba já demonstra os anos e a preocupação. Mas explica muito essa época, a época de Papai Noel, né? Então fica meio... Pois é, né? Também estamos contribuindo com o Saúl, né? Também estamos num momento crítico na área jurídica, porque estamos entrando aí também no recesso forense, onde os prazos são suspensos. Agora, do dia 19 de dezembro até o dia 19 de janeiro, os prazos são suspensos. Então, as atividades se encerram, né? Os escritórios, por exemplo, férias coletivas, lá no escritório nós estamos dando férias coletiva para o pessoal, que vai agora do dia 17 de dezembro até o dia 10 de janeiro. Porque aí nós temos esse período aí de 9, 10 dias aí para terminar de colocar os prazos em dia e esperar aí um 2022 mais próspero. Mas essa notícia que o Saúl nos trouxe aí, a questão das férias coletivas da GM, isso impacta, né? Quem é prestador de serviço, se a economia não está bem, se a economia não está pujante, também aí sofremos as consequências na atividade autônoma. O Saúl, cada um dos dois tem muita experiência na área empresarial, do empreendedorismo e tal, né? E, Saúl, a grande questão que a gente coloca é a seguinte, né? Como será 2022? Porque a economia está começando a reagir, a gente sabe que não está reagindo na intensidade e nem na velocidade que a gente gostaria que fosse. Qual é a tua expectativa para o ano que vem? Assim, Silvio, vamos botar assim, no século passado, quando a gente dava aula de planejamento, a gente falava, né, para planejar 5 anos, 10 anos. A gente fala do século passado, né? Sim, no século XX, né? Século XX. E agora, o nosso planejamento, ele se limita a um semestre, um ano com muita audácia, dividido em trimestres, né? Pelo menos é o que se recomenda. Então, podemos falar assim que o primeiro semestre de 2022, ele tende a ser muito parecido com o que está acontecendo hoje. Nós paramos de trabalhar, nós não poderíamos ter parado de trabalhar. Então, nós estamos com o problema da falta de matéria-prima, nós estamos com uma inflação praticamente de 2 dígitos, né? Ou seja, acima de 10 pontos. Pelo menos é o que se percebe em termos de quando se vai comprar alguma coisa. A questão de muita falta de planejamento para poder sair disso, porque não se consegue um cenário mais claro. Não se tem certeza, por exemplo, se em março as aulas vão de fato voltar. Sabe-se lá se depois do Carnaval não vem de novo uma outra cepa, alguma novidade aí da área
da área sanitária. E até porque tem muitos carnavais que não vão ser suspensos, né? Isso é uma coisa, é uma ameaça, né? Exatamente. Então assim, podemos dizer, certo? Será um semestre desafiador. A tendência é um ano completo desafiador, deixando uma herança ruim para 2023. Todavia, Silvio, um ano eleitoral, como eu estava falando com o Dr. Michel aqui antes de começar de nós gravarmos, né? Todavia, sempre dentro disso existem várias oportunidades. Por exemplo, é um ano de pouco emprego e muito trabalho, então a questão de franquias é uma coisa que deve bombar muito. Empresas que estão inovando, buscando novas alternativas, novas saídas, também tendem a prosperar e tendem a andar para trás quem trabalha no tradicional, quem continua fazendo aquela maneira comum que fazia lá em 2020, que era muito igual a 2010, que era muito igual ao século passado. Então, tem que olhar agora essa nova economia que está chegando, que é muito igual a dezembro, para ver como que nós vamos nos organizar e como é que nós vamos seguir inovando para o ano que vem. O patrimônio de uma televisão, de um programa de televisão, são os telespectadores, a fidelidade dos telespectadores. Michel, e o patrimônio de vocês, como consultores e tal, são os clientes. Como é que foi 2021 e aquilo que tu projetas para 2022? Exatamente. Ouvindo aqui o Saul falando, é a mesma situação, a mesma ótica que eu tenho, a mesma interpretação que eu tenho, né? Não há circulação, a população está sem dinheiro, então não há circulação de dinheiro. Se não circula dinheiro, não circula serviços também. E isso impactua também na economia e também naquele que é prestador de serviço. E uma coisa muito importante na questão do que o Saul falou, a questão da inovação, da atualização. Com a questão da pandemia, o que aconteceu? Se aumentou, se acelerou essa questão da informatização, da digitalização. Hoje, se tu não tiver adequado ao digital, à era digital, você vai sucumbir, você estará fora do mercado de trabalho, você está fora do mercado empresarial, pois se você não se atualizar, se você não se inserir nesse meio digital, que ele é pujante, que ele está aí e tem que ocorrer, se você não se adequar a essas regras no mercado, você vai ficar obsoleto e aí você vai ter mais dificuldade. Então, eu acho que essa é a ótica que dá a informação e que tem que se atualizar, que tem que se inserir, procurar aí se informatizar e se atualizar aos novos tempos, que vai ser exigido. Sem dúvida alguma. Dentre os teus clientes, Saul, tu percebe assim um desânimo, otimismo? Tem essa percepção? É que vem muito assim do enxergar o cenário e a partir disso, se tu entende que vai melhorar, tu está sendo otimista. E se tu entende que vai piorar, tu está sendo pessimista, né? Muita gente diz assim, eu sou realista, eu enxergo. Não, a habilidade da lucidez de enxergar como é uma vamos dizer assim, é uma habilidade realmente do gestor. Né? A maioria, né, até por uma questão de sobrevivência, está esperançoso que vai conseguir ter bastante êxito. Mas eu estava lembrando agora, Michel, de uma semana retrasada, visitei um escritório na advocacia e ele contratou uma equipe de TI para assessorá-lo, né? Por quê? Porque os seus advogados estavam começando a fazer muita audiência virtual. E aí precisava de equipamentos, precisava de material. Então, o profissional de TI, ele está em alta. O 2022 vai ser um ano de glória, de novo. Exatamente, e não só esse profissional de TI, justamente porque o que acontece nos escritórios de advocacia, os processos eles foram digitalizados. Todos os processos foram digitalizados, tanto na esfera judicial como também na esfera administrativa. E os novos já nascem digitalizados. Exatamente. Muitos daqueles processos tradicionais, os que eram físicos, estão migrando para o digital. Então, o que isso desencadeia? Exige que o profissional, exige que o escritório de advocacia, a empresa, se adeque a isso, digitalize os processos, tenha ferramentas para poder atuar nesse processo que hoje é digital. As audiências são feitas digitais, os processos são distribuídos, toda a prova, todo o procedimento processual é digital. E aquele que trabalha, eu que trabalho com direito previdenciário, o INSS é digital. Nós temos hoje a plataforma do Meu INSS. Hoje, todos os encaminhamentos de benefício previdenciário, que outrora eram nas agências, onde tinha aquelas filas enormes na frente das agências da Previdência Social para encaminhar seu benefício, elas não deixaram de existir.
porém agora elas são digitais. São filas que estão digitais. Isso acelerou. Claro que os processos previdenciários, eles aceleraram com essa questão da digitalização, mas sim, vai depender muito desse profissional de TI e também eu acho que a questão do aquele profissional, o influenciador digital, aquele influencer, esse também vai ganhar um grande mercado. Então, exige que o profissional, aqueles que antes trabalhavam de uma forma, também comecem a olhar para esse mercado, comecem a olhar para essa nova atuação e essa nova forma de trabalhar, aliando ao digital, o antigo com o novo. É olhar na frente, mas com o olho no passado, para também não ficar obsoleto. Vocês mesmos, né, tiveram que se adaptar, né? Sim. Mas um detalhe só, né, bem importante, porque essas coisas de idade não influenciam. Não. Esse empresário que é da área do direito, que eu falei, ele tem mais de 80 anos, ele deve estar com 80 e poucos anos, certo? E ele continua se atualizando, continua estudando e agora está implantando um setor de TI robusto dentro do escritório dele e vai para frente, sabe? Então, assim, tu vê, isso é um outro paradigma, né? A idade está na cabeça. Exatamente, tem a diferença do velho e do antigo, né? Isso. O velho é aquele que ficou parado no tempo, a mesma praça, os mesmos bancos, os mesmos jardins, e o antigo não, aquele que evolui, aquele que, antigamente eu trabalhava com Orkut, mas ele veio se evoluindo, hoje ele está trabalhando com WhatsApp, ele está trabalhando com o YouTube, ele está trabalhando com as ferramentas atuais. Então, ele vem se modernizando. E essa questão dos 80 anos, eu fiz agora recentemente um curso de especialização onde o professor tinha mais de 80 anos. Então, um professor desembargador aposentado nas mídias sociais. Atualizado, dando aula no YouTube, interagindo com todas as idades, né? Pois ele está ali com o telefone e, nesse sentido, ele consegue trabalhar, se manter vivo, se manter saudável e ainda passando todos os seus conhecimentos. O profissional tem que estar trabalhando. Com essa do Michel, agora eu fiquei sabendo que a minha percepção é que eu sou antigo mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Obrigado. Do jovem aí, a percepção agora está... Mas tu é atualizado, mas tu é atualizado. Saulo, obrigado pela tua presença aqui e sucesso em 2022, estamos juntos sempre. Para todos nós, né? Muito sucesso também aos telespectadores e um 2022 de muita glória, de muito resultado, de muita positividade, que é isso que nós precisamos, né, Silvio? Principalmente nós gremistas, né, Michel? Exatamente, né? Eu sou colorado. Eu também. Sim, mas eu desejo aos nossos telespectadores aí um ano novo repleto de muita prosperidade, muita fé e que Deus ilumine a todos e que nós tenhamos aí um ano de 2022 próspero e cheio de sucesso. Da mesma forma, desejamos a você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade, 21 anos aí do nosso Economia e Desenvolvimento. Um belo final de ano, boas festas, paz, saúde, afetuoso aí a sua família e tal. Vamos viver um ano de glória em 2022, com certeza. Muito obrigado, uma boa semana e até 2022.